Abra suas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo 5. Evangelho de Lucas, capítulo 5. Quero fazer a leitura começando no versículo 4. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Ou, em uma outra tradução, leva o barco para águas mais profundas, e lançai as vossas redes para pescar. Verso número 5. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhes as redes. No verso 11, um salto, diz assim: e arrastando ele os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Amém? Feche os seus olhos, vamos orar. Senhor Deus e nosso Pai, graças te damos, Pai, pela tua palavra, que continua sendo bússola, instrumento de capacitação, de orientação para os nossos caminhos, Pai. Obrigado, Pai, pelo teu agir em nossas vidas, e nessa noite, mais uma vez na dispensação da tua graça e com expectativas no nosso coração, nós não queremos sair da mesma maneira como nós chegamos nessa noite. Em nome de Jesus, faz a obra, Pai. Aquilo que um dia o Senhor começou e aquilo que o Senhor vem trabalhando em nossos corações e nossas mentes, que nessa noite o Senhor possa dar continuidade e nenhum espírito de altivez, de orgulho, de divisão, de contenda, nenhum espírito contrário à manifestação da tua graça e do teu poder e que proceda da tua parte, venha tomar frente nesta noite. Nós declaramos em nome de Jesus, nós não aceitamos em nome de Jesus, e nenhum sentimento daninho dentro do coração venha, Pai, também ofuscar, limitar aquilo que o Senhor tem para fazer nesta noite, porque a tua palavra não voltará vazia para a sala do trono da tua graça, porque assim eu creio, porque assim o Senhor diz na sua palavra. Assim oramos, em nome de Jesus, e que a igreja do Senhor diga amém. Podem sentar. Eu imagino a frustração de Pedro voltando do mar, sem um peixe na rede, depois de passar toda a noite pescando, no português, claro, ninguém gosta de trabalhar e não alcançar o objetivo, sim ou não? Mais ainda, ninguém gosta de trabalhar muito e avançar pouco, sim ou não? Sim. Não é algo motivacional, criar uma expectativa de uma grande colheita em uma plantação, em um ano que se prepara, que se aduba a melhor terra, e a produção ser pequena, por conta de adversidades climáticas, por conta de pragas, por conta de fatores que não estão no nosso domínio, E pode não ser algo motivacional, ou não é algo motivacional, criar a expectativa também de uma grande colheita dentro da igreja, depois de mais de um ano preparando, adubando melhor os corações, e os frutos não serem abundantes, por conta das adversidades, não climáticas, mas adversidades espirituais, pragas, fermentação de fofocas, vaidades, falta de unidade, meninice. Trabalhamos e certamente nós queremos ver resultados, nós queremos ver o êxito dos nossos planejamentos ou daquilo que Deus Ele nos conduz a fazer, Queremos avançar a passos largos. E eu pergunto para a igreja: há algum pecado nisso? Não. Não há pecado nenhum nisso, E a Bíblia, ela quantifica a lei da semeadura, Você conhece, em 2 Coríntios, capítulo 9, verso número 6, que diz assim: aquele que semeia pouco, pouco também ceifará, e o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Então,
Isso não é uma palavra apenas para colocarmos Deus dentro de uma caixinha e oferecer na hora do dízimo e das ofertas. É uma verdade que vale para tudo na nossa vida. E que bom que seja para tudo e não apenas para a questão financeira. Não há dúvidas disso, né? Mas e para a situação em que se trabalha muito e não se apanha nada, ou se colhe pouca coisa? Pergunto para a igreja: será que Deus está deixando de cumprir a sua promessa? Resposta: nunca. Será que pode estar havendo alguma falha na condução do trabalho ou na condução da vida? Eu diria que é possível. Se essa situação, né, ela tiver relação com o mundo espiritual, será que a falta de unidade pode ocasionar isso? Eu diria que muito provavelmente ou certamente. Será que o não alinhamento à vontade de Deus pode ocasionar isso? O que é isso? Trabalhar muito e não apanhar nada. Trabalhar muito e colher pouca coisa. Será que o não alinhamento à vontade de Deus pode estar ocasionando isso? Resposta: certamente. A igreja concorda? Sim ou não? Sim. Eu vejo alguns irmãos que ainda não estão colhendo frutos em abundância. Não estão ainda contemplando os sinais da glória de Deus. E aí eu quero me valer desses versículos para poder exatamente mostrar que isso, uma das coisas que pode estar acontecendo, é exatamente o fato de não estarem lançando por inteiro as suas redes na palavra que Deus tem dado para crescimento desta igreja. E mais ainda, eu diria quão importante é viver a palavra ministrada por Deus. Mas viver de que maneira? Sem reservas, sem questionamentos, sem dúvidas, mas com fé. Sabe por quê? Porque o que Jesus diz é a verdade. O que Jesus diz é o caminho. O que Jesus diz é o melhor. No domingo eu falei, prestaremos contas, não daquilo que interpretamos ou que dizem para nós, mas daquilo que Jesus falou e fala por meio da palavra de Deus. Versículo 5 diz que Pedro, ele havia trabalhado a noite inteira, mas ele não colheu nada. Até que ele diz, preste atenção, como é que tudo começa a mudar. Quando ele diz: sob a tua palavra lançarei as redes. E o verso número 6 declara o seguinte: isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhes as redes. Eu não sei se você está com a mesma visão do que a minha, ou se até está além do que eu vou compartilhar, mas para mim fica claro uma coisa aqui: Deus, entre tantas coisas, mas Deus não fará aquilo que está ao nosso alcance. Deus não fará aquilo que cabe a você fazer. Atrair os peixes para a rede era algo da competência do Senhor, vamos dizer assim. Mas decidir obedecer à voz de Cristo era uma escolha de Pedro e dos demais e uma escolha nossa. Organizar e colocar as redes no barco, remar até o lugar onde havia águas profundas e lançar as redes fazia parte do quê? Das possibilidades e responsabilidades daqueles homens e nossa também. Deus não fará aquilo que cabe a nós fazer. Certa vez Deus disse a Josué, apenas ouça, porque você já conhece essa história, mas está dentro do contexto e eu quero me apropriar dela para poder aprofundar a mensagem. Josué 6 diz assim, verso 2: então disse o Senhor a Josué: olha, entreguei na tua mão Jericó, o seu rei e os seus valentes.
Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando-a uma vez, e assim fareis por 6 dias. 7 sacerdotes levarão 7 trombetas de chifre de carneiro adiante da arca. No 7º dia, rodeareis a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão as trombetas. E será que, tocando-se longamente a trombeta de chifre de carneiro, ouvindo vós o sonido dela, todo o povo gritará com grande grita, o muro da cidade cairá abaixo e o povo subirá nele, cada qual em frente de si. E aí eu dou um salto para o versículo 20 e 21, que diz assim: gritou, pois, o povo, e os sacerdotes tocaram as trombetas. Tendo ouvido o povo o sonido da trombeta e levantado grande grito, ruíram as muralhas e o povo subiu à cidade, cada qual em frente de si, e a tomaram. Tudo quanto na cidade havia, destruíram totalmente a fio de espada, tanto homens como mulheres, tanto meninos como velhos, também bois, ovelhas e jumentos. Bem, esses versículos, eles evidenciam sequencialmente 3 importantes mensagens. No versículo número 2, eu vejo Deus dando ou fazendo uma promessa. No verso número 2, Deus decreta a vitória do povo de Deus. Nos versículos 3, 4 e 5, eu vejo Deus oferecendo uma estratégia, ainda que incomum, mas uma estratégia para que aquela promessa se cumprisse. Então vejo a sequência: promessa, estratégia. E nos versos 21 e 20 e 21, eu vejo claramente o quê? A conquista. E mais ainda, qualquer tipo de conquista? Não, a palavra de Deus fala tudo. Então eu vejo de plenitude dos sinais. Então, 3 importantes coisas sequencialmente nesse texto. Eu fiz apenas um salto, tá, igreja? Eu não estou me valendo de um texto fora do contexto para gerar um pretexto para alcançar o teu coração nessa noite. Eu apenas fiz um salto na palavra para ganharmos tempo. Mas primeiro uma promessa, depois uma estratégia. Deus não é homem para mentir, nem filho de homem para se arrepender do que fala. Então Deus falou, Deus deu a estratégia, que pode ser incomum. E nos versos 20 e 21, nós vemos a materialização, os sinais da plenitude do que Deus havia dito que iria acontecer. Mas, igreja, veja que entre a estratégia promessa, estratégia conquista. Veja que entre a estratégia e a conquista e a bênção de Deus, o povo, ele esperou, caminhou e não falou. Eu vou repetir. Esperou, caminhou e não falou. Esperar indica aceitar o tempo de Deus. Caminhar aponta para buscar, desejar a bênção de Deus. E não falar diante do que Deus ele comunicou nesse caso, indica o quê? Acreditar no que Deus está falando. Então, entre a estratégia e a conquista, o povo esperou, caminhou e não falou. Ou seja, aceitou o tempo de Deus, buscou, desejou de todo o coração a bênção e acreditou naquilo que Deus estava falando.
E é exatamente nesse ponto que depende de nós, que nós precisamos trabalhar, porque nós também estamos diante desse mesmo caminho virtuoso: promessa, estratégia, conquista. Aos filhos de Deus há uma promessa, entre tantas, mas há uma promessa, e uma delas que eu quero me valer nessa noite é de que somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Então essa é uma promessa de Deus. E há uma estratégia, uma orientação clara da parte de Deus para que isso se torne realidade em nossas vidas. E entre tantas coisas que Deus mostra e fala na palavra de Deus, eu extraí uma: não resista à sua voz. E tem total coerência com a promessa de Deus. Não resista à sua voz. Circunstâncias adversas podem estar presentes, como estavam na vida de Pedro: cansado, estressado, frustrado, desanimado, nada havia pescado. Potenciais resistências internas podem se levantar. Imagina, Pedro, ele recebeu a ordem de Jesus para lançar as redes quando já era dia. E o dia não é a melhor hora, o melhor momento para pescar. Não oferecia nenhuma probabilidade de grande êxito aquela ordem. As redes, elas já haviam sido lavadas, ou seja, já havia uma clara demonstração do tipo: não, hoje eu não venci, já estou me preparando para o próximo turno, para o próximo round, para a próxima luta, para o próximo desafio no mar. E ainda mais, Pedro, ele era um pescador experimentado, um pescador capacitado. Ele conhecia todo tipo de estratégias da pescaria. E ele recebe uma ordem de Jesus. Na sua porção homem, carpinteiro. Na sua porção homem, carpinteiro. Que obviamente não entendia do ofício de pescar. E ele recebe uma ordem clara: faze-te ao largo e lança as vossas redes para pescar. E eu faço menção a esse fato, porque muitas vezes a lógica humana, a experiência do homem, o leva a caminhos contrários a Deus. Sabe por quê? Porque já sabe o que tem para fazer, não precisa de ajuda, não está disposto a escutar, não precisa de um conselheiro, não precisa ouvir a voz de Deus. Ouvir a voz de Deus é secundário, porque o peso do conforto, do tangível aos olhos, é maior do que a expectativa do fruto, do intangível da fé. Porque erroneamente prioriza o material e não o espiritual. Mas o que Pedro está nos mostrando é que nós precisamos, primeiro, deixar de lado a altivez, a dureza de coração, o imediatismo, o materialismo exacerbado. Nós precisamos ser confrontados por Deus, porque Ele diz em Isaías capítulo 48, verso 17: eu sou o Senhor, o teu Deus, que te ensina o que é útil e te guia pelo caminho em que deves andar. O que Pedro está nos mostrando é que nós precisamos tomar a mesma atitude dele. Sob a tua palavra lançarei as redes. É preciso colocar em prática a palavra de Deus. Nós não podemos ser eternamente ouvintes, mas sim praticantes. E isso passa por esperar, caminhar e não falar. Esperar, caminhar e não falar. Aceitar o tempo de Deus, buscar, desejar, anelar a bênção e acreditar naquilo que Deus está falando. Irmãos, sem dúvida, no caminho da vitória,
no caminho do crescimento está a virtude de esperar em Deus. Porque Provérbios capítulo 14, verso 12 diz assim: há caminho que ao homem parece direito, mas ao cabo dá em caminhos de morte. Salmo 127, verso número 1 diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Por isso, o Salmo 27, verso 14 vai dizer: espera pelo Senhor, tem bom ânimo e fortifique-se o seu coração. Espera, pois, pelo Senhor. É por isso que a palavra de Deus vai dizer para nós em Isaías no capítulo 40, verso 31: os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Deus disse em Jeremias capítulo 17, versos 7 e 8: bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde. E no ano da sequidão não se perturba e nem deixa de dar fruto. Esperar, esperança, não pode morrer no nosso coração, na nossa mente, sobretudo porque já não somos mais inocentes no conhecimento da palavra de Deus. Sob a tua palavra lançarei as redes. E isso passa pela atitude que se segue a esperar. Qual é a atitude? Caminhar. Vou repetir, no sentido de quê? De buscar, de desejar, de anelar a bênção de Deus, de provocar no mundo espiritual a tua bênção. Não é trabalhar muito e em rota de colisão com a vontade de Deus. Não é trabalhar muito e indiferente a como Deus o vê. Não é trabalhar muito para o Senhor terreno, sem priorizar o reino de Deus. A igreja, ela precisa tanto das Marias quanto das Martas. Ou seja, de servos que fazem o melhor na casa de Deus, no seu trabalho, em consonância com a palavra de Deus que nos fala em Colossenses capítulo 3, verso 23, mas sobretudo daqueles que priorizam a boa parte, como disse Jesus. Escolha a boa parte, sabe por quê? Porque a ação do homem gera a reação de Deus. Porque na medida em que plantarmos, iremos colher, ainda que o tempo de Deus não seja o meu e o teu tempo. E aí vai a importância da terceira atitude: não falar nada, acreditar no que Deus fala, porque ele diz em Isaías 55, verso 8 a 11, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra, e a fecundem, e a façam brotar, para dar semente ao semeador, e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca, diz o Senhor. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz, e prosperará naquilo para qual designei. Saireis com alegria, e em paz sereis guiados. Glória, glória, glória a Deus. Aleluia. Glória, glória, glória a Deus. E diante dessa verdade,
Eu pergunto para a igreja: aonde você está lançando as suas redes? Eu percebo que há uma relação direta entre desânimo, falta de alegria e não lançar nossas forças e expectativas no mais profundo de Deus. E é por isso que, às vezes, ou sempre, parecemos estar girando em círculos e revisitando os mesmos problemas. Só que nós não fomos chamados a viver em águas rasas. Na superficialidade, nós não encontramos aquilo que nós precisamos. Há muito do Senhor que ainda não experimentamos, porque relutamos em sair de nossa zona de conforto. Não queremos deixar de lado nossa própria vontade. Às vezes temos nosso próprio modo de fazer as coisas, o nosso horário para lançar as redes, e nós não deixamos espaço para que a direção de Deus nos leve a resultados melhores. Em Ezequiel capítulo 47, nos 12 primeiros versículos, nós lemos o relato de uma visão que o profeta Ezequiel, ele teve, falando claramente sobre um rio que cura, um rio que transforma tudo. E trata-se do rio de Deus. Esses versículos tratam dos níveis da ação e da presença do Espírito Santo em nossas vidas. Igreja, nós falamos em avivamento, nós desejamos a manifestação do Espírito Santo para mudar tudo ao nosso redor, mas deixe-me dizer algo extremamente importante nessa noite. Eu nunca vi um rio sair do lugar para encontrar quem está por perto. Eu nunca vi um rio sair do seu lugar para ir de encontro a quem está perto. Somos nós que decidimos nos aproximar do rio. Nós que temos que decidir orar mais, ler mais a palavra, adentrar num nível maior de consagração e santificação. Não me entenda mal, nem incorretamente, ou melhor dizendo, mas é a nossa sede por Deus que define o nível que as águas nos atingirão. Não entendam incorretamente. É claro que dependemos da graça de Deus, mas é a nossa sede por Deus que define o nível que as águas nos atingirão. E eu quero dizer uma outra verdade para a igreja. A sede permanente por Deus, e eu não estou falando de sede passageira ou de sede de interesse, a sede permanente por Deus, ela não será gerada apenas por aquilo que Deus faz, mas sobretudo por quem Deus é na sua vida. Sobretudo pelo relacionamento, o nível de relacionamento que você tem com Deus, porque nem sempre Deus vai fazer o que você quer, da maneira que você quer, no tempo que você quer. Saber quem Deus é, fala de aliança, de comunhão, de intimidade, de santificação. E essa não pode ser uma palavra proibida e nem indesejada dentro dessa igreja. Agradeça a Deus por essa igreja. Não abrir mão da doutrina, não abrir mão da disciplina, não abrir mão da santificação, de ser o santo, amoroso e familiar quartel de Jeová. O santo, amoroso e familiar quartel de Jeová.
Porque já não existem igrejas em que já existem igrejas em que a santificação não é mais prioridade no altar. A santificação não é mais prioridade para o corpo de Cristo. E rejeitar a santificação, em alto e bom som, é rejeitar a Deus. Porque Deus é santo. Porque Ele disse, sede santos, porque eu sou santo. Então rejeitar a santificação é rejeitar a Deus. E eu não vou compactuar com ninguém. Ninguém que queira negociar esse valor caro de Deus. A prioridade da nossa vida deve ser a comunhão com Deus. Preste atenção porque ainda tem mais coisa para ser dita. A prioridade da nossa vida deve ser a comunhão com Deus. E não a provisão de Deus. E não a prosperidade. Sabe por quê? Porque a provisão de Deus e a prosperidade, elas são consequência da comunhão com Deus. E quem afirma isso? Não sou eu. Quem afirma isso é a palavra. A palavra afirma isso. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Ainda que o contexto desse versículo seja a alimentação e a vestimenta, eu não quero que ninguém aqui venha dizer para mim, um texto fora do contexto é um pretexto. Então eu estou aqui em alto e bom som dizendo, ainda que o contexto desse versículo seja a alimentação e a vestimenta, eu creio que o efeito colateral dessa ordem, que ordem? Buscai o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça. Eu creio que o efeito colateral dessa ordem de Deus, ela alcança todas as áreas da nossa vida. E eu não sei se está claro para você, mas esse mesmo versículo ele reforça que há uma prioridade para ser vivida, há uma prioridade para ser pregada no altar, há uma prioridade para ser pregada na tua família, há uma prioridade para ser pregada dentro da tua casa, no seu trabalho, no evangelismo. E primeiro a santificação, depois a provisão. É outra coisa que fica clara para mim, a palavra de Deus diz isso. Quem quer prosperidade? Eu quero. Todos nós queremos. Mas saiba que Deus não é mentiroso. Saiba que Deus não retarda as suas promessas. Mas há um caminho, há uma sequência. Não deturpem o que a palavra de Deus fala de maneira clara para nós. Por vezes, o que nos falta é humildade e obediência para desfrutarmos das bênçãos e honras de Deus, como aconteceu com Naamã, que por orgulho relutou em aceitar, presta atenção, uma palavra simples, direta, clara e verdadeira de mergulhar 7 vezes no Jordão. Mas quando ele obedeceu, ele foi curado. E nem sempre o que Deus diz para fazer é simples. Eu não estou aqui para tapar sol com a peneira. Nem sempre o que Deus diz para fazer é simples. Mas a mensagem de Deus é sempre direta. Hebreus 4, verso 12 e 13 diz, a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração, e não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Que presença de quem? Da palavra de Deus. Nem sempre o que Deus diz para fazer é simples, mas a mensagem é clara.
Tal qual disse o salmista no Salmo 119, verso 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Nem sempre o que Deus diz para fazer é simples, mas a mensagem é verdadeira para a tua vida, para a tua necessidade, porque Jesus, Ele mesmo disse, a tua palavra é a verdade, a palavra de Deus é a verdade. Nem sempre o que Deus diz para fazer é simples, mas será sempre o melhor para a tua vida. Porque a palavra de Deus diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E amar a Deus é obedecer a essa palavra. Sob a tua palavra lançarei as redes. E isso passa por esperar, caminhar e não falar. O verso número 11 vai aditar outras duas coisas. E arrastando ele os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. E aqui fala de outras duas coisas importantes. Deixar tudo que não prioriza o reino de Deus, tudo que não prioriza a vontade de Deus e seguir Jesus. E quando eu busco em referências bíblicas o significado de seguir Jesus, prestem muita atenção para vocês entenderem como é que a palavra, o assunto, santificação, ele não pode se dissociar de nossas vidas. Seguir Jesus, eu chego à conclusão de que seguir Jesus é sinal de quem serve Jesus. Por que eu cheguei a essa conclusão? Porque foi Ele mesmo que disse, na sua palavra, Ele disse assim: se alguém me serve, siga-me. E onde eu estou, ali estará também o meu servo. Seguir Jesus implica reconhecer a sua voz, a autoridade da sua voz. Implica em deixar valores pessoais para trás. Implica deixar para trás toda e qualquer zona de conforto. Seguir Jesus implica tomar decisão com urgência. Não é amanhã, é hoje. Seguir Jesus implica querer acompanhar Jesus. E acompanhar Jesus não é um princípio passivo, é um princípio ativo, negando a si mesmo, tomando a sua cruz dia após dia. Seguir Jesus implica estar próximo, andando na mesma direção. E enquanto eu estava fazendo o esboço dessa palavra, Deus ele falou no profundo comigo. Eu não vou chamar ninguém para vir aqui ao altar, eu apenas vou fazer a representação, com o microfone, sendo o microfone Jesus. Seguir Jesus implica nisto aqui, preste atenção. Imagina que Jesus é o microfone. Seguir Jesus, imagina que seja agora o púlpito.
Não é isso. Eu não sei se você entendeu a profundidade do que é seguir Jesus. Seguir Jesus implica em aumentar o teu tempo de comunhão com Ele. Não é esse ato relâmpago. Isso não é seguir Jesus. Seguir Jesus implica em aumentar o tempo de comunhão com Ele. E na sua rotina diária, criar um tempo de qualidade. Mais do que isso, dedicar a Deus um dia a Ele. O sábado para os judeus do Antigo Testamento, palavra em hebraico que significa descanso, Shabá, que significa descanso, ou domingo para os amigos de Cristo na Nova Aliança, aonde nós devemos descansar. Escuta tudo que eu tenho para falar, porque aí sim, um texto ou uma palavra fora do contexto é um pretexto. Devemos descansar do trabalho diário e se dedicar a Deus. E isso é priorizar o reino de Deus. Mais importante do que o legalismo de ser sábado ou domingo, está no significado da palavra sábado. Descansar do trabalho para se dedicar a Deus. E Jesus disse em Marcos capítulo 2, verso 27, o sábado foi estabelecido para o homem e não o homem para o sábado. Ou seja, foi estabelecido por Deus um dia para o homem parar os seus afazeres, deixar de gastar mais tempo com o seu trabalho e outras coisas e se dedicar a Ele. E se dedicar a Ele não é o tempo de um culto. Porque Deus, Ele queria o quê? Penalizar? Não. Ele queria maior comunhão com Ele. Por ser isso necessário para a vida espiritual dos seus filhos. Talvez você não entenda isso, mas se Deus ele estabeleceu um mandamento, e ele é espiritual, existe um propósito da parte de Deus. Se existe um mandamento, e ele é espiritual, e que excede o duelo, o dilema, a dicotomia sábado ou domingo, existe um propósito nisso. O que não pode é dizer, não, isso faz parte de tal seita, ou de tal igreja, isso aqui faz parte de tal igreja, né? O sábado é deles, o domingo é nosso. E aí nessa guerra de palavras, fica o crente no quê? No nada. Sem posicionamento, sem cumprir o que significa o sábado, né, da separação para Deus. Portanto, quem valoriza mais o trabalho e o lazer do que a santificação, não está seguindo Jesus como Ele nos ensina. E isso pode contribuir para a manutenção daquela situação que eu comentei no início da palavra. Ainda que trabalhe muito, pouco ou nada se apanhará ou colherá. Os sinais, diz a palavra, acompanharão aqueles que creem em Deus. E Jesus diz, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, e ele diz o seguinte, elas me seguem. As minhas ovelhas, não falo os meus cabritos, as minhas ovelhas, elas ouvem a minha voz e elas me seguem. E eu entendo que
Essa é a mensagem final para nós, nessa noite. Ouvir a voz de Deus e não titubear no que você deve fazer hoje. Amém? Feche os seus olhos. Senhor Deus e Pai, graças nós te damos, Pai, pela tua rica, poderosa palavra. Instrumento, Pai, de conversão, transformação. Instrumento, Pai, que nos faz ser homens e mulheres diferentes. Quão bom, Deus, é conhecer a tua palavra, ler, entender e viver a tua palavra, porque o Senhor diz que só entrarão no reino dos céus os que fizerem a tua vontade. E enquanto não entramos no reino dos céus, nós estamos aqui nessa terra. E quão importante são as nossas decisões, para que elas possam estar trazendo, Pai, alegria ao teu coração, que ela possa ser a manifestação da tua glória em nossas vidas, Pai. Por isso, Pai, nessa noite, parece uma oração repetida, mas é também tão verdade que nem tudo que se fala, se vive, se pratica. O Senhor não é Deus de uma só palavra. Nós é que somos imperfeitos e não conseguimos internalizar tudo e imediatamente que o Senhor tem falado aos nossos corações. Por isso o Senhor tem, de maneira distinta, falado aos nossos corações. E nós, da mesma maneira, com orações distintas, mas com os mesmos propósitos, rogamos a Ti, que venha Deus limpar as nossas sujeiras. Limpa, Deus, ó Pai, tudo aquilo que nos impede de avançar, de entender melhor a Tua palavra, de viver, Deus, a unidade do corpo de Cristo, de viver, Deus, plenamente debaixo da Tua aprovação. Ó Pai, arranca de nós tudo que é erva daninha, sentimento daninho, palavra daninha, tudo, Deus, que não procede da tua parte. Não são palavras vazias. Nós estamos simplesmente diante de um Deus que é o início e o fim de todas as coisas, um Deus que é Jeová Jirê, Deus de toda a provisão em nossas vidas. E nós cremos, Pai, no que o Senhor pode fazer, porque não é por força, nem por violência, mas tudo é pelo Teu Espírito, Pai. Nada é por força, por violência, mas tudo é pelo Teu Espírito. E por isso, nós precisamos do Senhor, do Teu haja em nossas vidas, Pai. Desperta, Pai, aqueles que precisam ser despertos. Aviva, Deus, a Tua obra em nossas vidas, Pai. Não importa, Deus, estarmos mais nesse momento preparados ou qualificados do que outros irmãos dentro dessa igreja. Esse não é o desejo do seu coração. Esse também não é o desejo do meu coração. Quando falamos em unidade, falamos em integridade, falamos no todo da igreja. E ainda que toda a igreja não esteja presente, o Senhor se faz presente para alcançar mentes e corações e fazer aquilo que eu não consigo, aquilo que o homem não consegue. Mas o Senhor pode, sim, todas as coisas. Nessa noite, Pai, renova a alegria. Derrama, Pai, a Tua unção sobre nossas vidas. Eu não estou saindo da mesma maneira como eu cheguei. E eu sou grato, Deus, porque o Senhor sonda e conhece o meu coração. O Senhor sabe que eu não subo neste altar para perder tempo, para brincar com a Tua palavra. Em nome de Jesus. Sou grato, Pai, porque o Senhor sonda e conhece os nossos corações. Trabalha, Pai, porque queremos ver a glória do Senhor enchendo esse templo. Assim como foi, Pai, na construção do templo de Salomão. O Senhor é o mesmo de ontem e hoje. Aquilo que o povo viveu no passado, nós podemos viver no dia de hoje.
E eu sei, Pai, que isso encontra aderência com a Tua vontade, boa, agradável e perfeita vontade, Pai. Faz encurtar, Deus, esse tempo. Deus, se há irmãos caminhando em rota de colisão ou de fuga em relação à Tua palavra e à Tua vontade, Pai, seja desfeito em nome de Jesus. Se há algum trabalho, Pai, do inimigo contra as nossas vidas, neste altar nós jogamos por terra em nome de Jesus. Se há algum trabalho contra esta igreja, nós jogamos por terra em nome de Jesus. Nós sabemos, ó Pai, o que está no seu coração, porque o Senhor, por misericórdia, compartilha com a igreja o que está acontecendo. E nós sabemos, ó Pai, que o inimigo de nossas almas, ele se encontra muito furioso por tudo aquilo que o Senhor está fazendo dentro dessa igreja, dentro desta casa de oração. E a glória é tua. A glória será sempre tua. Que diminua nós, para que o Senhor cresça e a tua glória cresça dentro de nós. Assim, Deus, nós oramos. E nós agradecemos, Pai, porque sabemos que o Senhor inclina os seus ouvidos, ouve a nossa oração e abrirá no tempo certo as comportas dos céus para que a glória, de uma maneira mais intensa, profunda e ampla, seja experimentada dentro desta igreja. Assim nós oramos. E nós agradecemos por tudo, em nome de Jesus, e que a igreja do Senhor diga amém. Amém.